Então, boa noite. Nós estávamos aguardando um pouquinho para ver se a Júlia chegava, a Jéssica Roberta, a Vanessa e a Isabelle, que estão faltando, né, para integrar os grupos. E a gente vai começar, então, pelo grupo da Beatriz. Né, Beatriz? Beatriz, você quer que eu passe o anfitrião para você? Vai precisar? A Rafa te mandou, que ela ficou de mandar para ver se... Que senão... Rafa. Eu mandei, professora, para o seu e-mail. Ai, mas como é que eu vou ver agora? Tá. Ô, Rafa. Oi. Então, vou te mandar, Bia. Manda para a Bia e eu passo o anfitrião para ela. Eu já fiz isso uma vez. Tá. Professora, Beatriz? depois só tem que me explicar como que eu te devolvo o anfitrião. Eu vou te explicar. Presta atenção todo mundo, porque eu vou passar o anfitrião se vocês precisarem. Não tem ali onde, no alto da tela, tá assim, desative o som. No alto da tela, assim, na sua cabeça. Aí tem assim, desativar áudio, interromper vídeo, bate-papo, aí tornar anfitrião. Aí eu passo para você. Aí quando você for me devolver, onde tem 3 pontinhos, achou? Os 3 pontinhos na minha cabeça. Olha para mim, onde eu estou, aí clica aí em cima da minha testa, aqui, no cantinho. Tá, eu acho que eu achei. Aí você vai clicar e vai estar lá. É porque o meu é todo em inglês, Marinéia. Oh, Jesus. Aí eu tenho que... Mas aí, o que eu vou fazer, Beatriz? Eu vou clicar, aí ele Bia, vem... já te mandei. 1, 2, 3... Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6... É o 7º, tornar anfitrião. Aí eu passo o anfitrião para você. Professora? Oi. Ô, Mariné, eu acho que dá para ela compartilhar sem ser anfitriã, não dá, não? Não sei. Vamos pegar. Eu acho que não precisa, não. Então, vamos olhar. Deixa eu tentar para ver. Fala, Vitória. Então, a gente se confundiu com a Compartilhou? data. A gente pensou que era 30 de julho. Não, 30 de junho. É porque o do Ângelo é por essas datas também. A gente não terminou. Ué, o trabalho é hoje. Compartilhou até ela. Então, a gente pode apresentar no próximo? Tá aparecendo a foto do meu computador? Tá. Sim. Então não precisa, Marinéia, de anfitrião, não. Ela descobriu. Quem que descobriu isso? Eu, Marcele. Marcele, hein, Marcele? Obrigada. Então nem precisa. Não precisa, só vou abrir Gente, aqui é 30/6, olha o comprometimento. Olha, vai para 30/6, não vale a mesma nota. Se for para a semana que vem. A gente tinha falado do 30/6. A gente confundiu. Nós todas confundimos. Então, vamos lá. Vai o primeiro grupo. Só tô baixando aqui, tá, Marinéia? Pode baixar, com certeza. O slide. Ô, Mariné, depois a gente vai ter Você vai passar alguma matéria sobre esses trabalhos para a gente ter? Sim, com certeza. Eu vou ver os trabalhos que vocês estão mandando para mim e depois eu coloco na trilha. Não é melhor? Para vocês terem, até para vocês poderem fazer a avaliação. Tá ótimo, então.
Pronto, já baixei, Marinéia. A hora que vocês quiserem começar. Tá, vou compartilhar aqui. Todo mundo tá vendo? Sim, senhora. Tá muito Tá? bonito, por sinal. Então Bem tá bom. caprichado. Sim. Bem caprichoso. Então vai começar comigo mesmo, escola nova. Aham. A escola tradicional, ela era uma escola do passado, onde o professor ele era o detentor do saber, né? E o importante era passar os conteúdos. Só que aí a sociedade ela foi mudando e com essas mudanças, pessoas começaram a entender que esse estilo de educação já não se enquadrava mais, porque a sociedade estava se tornando dinâmica, evoluída, e aí a criança ela precisava ser a protagonista, né, dessa educação. E ela precisava aprender a aprender para poder participar dessas transformações. Não era só fixar, eles não queriam mais só fixar o conteúdo por fixar. Eles queriam ser participativos. E aí começou a surgir o movimento chamado Movimento Educacional da Escola Nova. Surgiu aí no século XIX, abrindo novos caminhos, né, para a educação. E dentro disso, eles começaram a perceber a criança como uma criança mesmo, não como um adulto incompleto, nem como um adulto em miniatura. E aí eles tinham que trabalhar essas especificidades da natureza infantil, da natureza da criança. O áudio está fechado, Rafa. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre as características. São 5 características bem marcantes, que é o aluno e o professor, o conteúdo, a metodologia, a disciplina e a avaliação. Bom, o que mudou nessa relação do aluno e do professor? O aluno começa a ser o centro do processo educacional. Antes, o professor só ditava o que o aluno tinha que absorver e o aluno decorava as coisas. Na escola nova, como diz mesmo, é uma coisa muito renovada, o aluno passa a ser o centro. Então, o professor começa a ser um auxiliar na aprendizagem do aluno. Ele tem que desenvolver formas e ele tem uma preocupação muito grande com a natureza psicológica de cada aluno. Então, ele tem que desenvolver maneiras de ensinar de acordo com as especificações do aluno, porque um aluno não vai aprender, não vai ter a mesma dificuldade que um outro vai ter. Então, tem essa preocupação. E também o professor tem que desenvolver formas de despertar a atenção dos alunos, a curiosidade, mas tudo num tempo certo, não de uma forma que o aluno veja que o professor está falando para ele fazer isso ou aquilo. Ele vai começar a aprender sozinho, de uma forma natural. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do conteúdo na escola nova. O professor, como eu disse antes, ele não ditava mais os conteúdos, né? E o aluno passou a ser a parte mais importante. A vivência do aluno, as experiências dele fora do âmbito educacional começa a ser levada em conta dentro da sala. Então, ele aprende fazendo também nesse processo, né? E o professor tem um cuidado muito grande para que isso não fosse uma forma do aluno decorar as coisas. E o aluno vai aprender e vai compreender o que ele está fazendo. Ele vai sair dali com tudo absorvido. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia. O princípio da escola nova é o aprender fazendo, como eu disse anteriormente, né? Então, eles começam a ver o ser humano, a criança, como um objeto integral, o homem integral. Ele não é só constituído de intelecto, ele é feito de razão, de emoções. Então,
Isso é levado em conta na escola nova. E o corpo começa a ser valorizado também. E isso é desenvolvido através da educação física, que as crianças vão poder trabalhar a coordenação motora, né? E de acordo com os estudos na Suíça, a atividade mental da criança, ela começa inicialmente sensório-motora. Então a criança não começa pensando no que ela vai fazer. Ela mexe as mãos, mexe os pezinhos. Isso é inicialmente. E depois isso passa a ser intuitivo. A criança não pensa antes de pegar algo, ela já vai e faz. Então eles têm que começar a ensinar a criança de acordo com as características dela mesmo, do ser humano. E há uma preocupação muito grande com a individualização nas atividades. Então eles começam a ver todo mundo individualmente, mas eles não descartam o trabalho em equipe por causa da socialização. Eles tinham uma preocupação também com a socialização das crianças, né? E os horários de estudo, né, começam a ser maleáveis, a fim de entender o tempo de cada aluno, né? E as escolas começaram a ganhar laboratórios, hortas, oficinas. Para quê? Para os alunos começar a pegar do concreto, do que eles têm ali de concreto, e começar a pensar no abstrato, né? Que são as coisas que a gente vai falando que a criança ainda não entende. Então, por isso começa-se a pegar as coisas mais concretas. Tá. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação. A avaliação na escola renovada, ela começa a ser mais uma etapa do processo, não é o processo mais importante. E também não é só avaliado assim só em prova, em atividade escrita, não. Começa a ser observada, as crianças começam a serem observadas, as habilidades que elas estão desenvolvendo ali, as ações, comportamento, né? E como antigamente era feito o sistema de prêmios, as crianças eram premiadas por ter feito alguma coisa certa. Isso é totalmente repudiado. E as crianças começam a compreender que aquilo, se ela acertar, ela não vai estar ganhando um prêmio. O prêmio é ela ter conseguido absorver os conteúdos. E a disciplina. Né? Isso. E a disciplina, como era desenvolvida? Como a sociedade está em constante mutação, as crianças eram ensinadas tipo assim, ai meu Deus, fiquei nervosa. Tipo assim, elas eram educadas para uma sociedade improvável, para elas poder resolver problemas, para elas serem mais autônomas, né? E elas começam a ter responsabilidade, porque, como eu disse antes, o afrouxamento do sistema rígido, os horários, a forma de ensino, elas estão sendo ensinadas a ter responsabilidade. Como eu não tinha muitas regras, elas são ensinadas a ter responsabilidade e também a entender por que existem essas regras dentro da escola. Pode passar? Pode passar, Bia. Essa é a parte da Roberta. Até onde? Aí pode passar. Essa daí é da Bruna. Esse aqui, né? Dos americanos. Então, eu vou falar um pouco dos representantes. Tem o John Dewey, que foi um filósofo pedagogista. Ele tinha como tese a união, e unia a teoria e a prática do ensino. Ele defendia que os conteúdos ensinados em sala de aula são assimilados de forma mais fácil quando são associados às tarefas realizadas pelo aluno. Kilpatrick foi um professor de matemática, pedagogo, e foi um discípulo de Dewey. Ele foi um grande seguidor de Dewey e se preocupou, sobretudo, com a formação para a democracia em uma sociedade em constante mutação. Pode passar, Bia. Alguns representantes europeus.
Maria Montessori foi educadora, médica, pedagoga italiana. Deccoli, médico, psicólogo, professor e pedagogista belga, criador da pedotecnia. Celeste Frene, que foi um pedagogo, pedagogista anarquista francês. E Eduard Claparede, neurologista, psicólogo e professor universitário, fundador do Instituto Jean-Jacques Rousseau. Pode passar, Bia, por favor. George Kersteiner, pedagogista alemão, discípulo de Pestalozzi, fundador da Escola do Trabalho. E Helene Lubieska, que ela foi uma professora da escola de Maria Montessori, que ela tinha como especialidade a pedagogia na área da religião, pedagogia religiosa. Pode passar, por favor, Bia. E os representantes brasileiros, Fernando Azevedo, que abraçou o magistério, Anísio Teixeira, que foi o criador da escola pública no Brasil. Para Anísio Teixeira, só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública. E o Lourenço Filho foi fundador da Revista de Educação. Ele optou pelo magistério, abandonando o segundo ano de medicina. Pode passar, Bia. Acabou a minha parte. Bia, essa parte aí é da Júlia. Ela tá aí? A Júlia estava aí. Ué. Júlia? A Júlia tá, ó. O nome dela tá aqui. Deve ser a internet dela, então. Parece que ela falou ali e não saiu. Júlia, você tá ouvindo a gente falar? Gente, tudo que vocês estão falando tá travando para mim. Será que vocês podem repetir? Agora a sua parte, a gente já chegou na sua parte. Beatriz, Oi. Acho que a internet dela tava muito alguém tá me ouvindo? Agora a gente tá te ouvindo. Não sei se você tá ouvindo a gente. Calma aí que eu vou sair e vou entrar de novo, porque eu não tô conseguindo ouvir direito. A minha internet tá um... Calma aí. Mariné, seu áudio está fechado. Sai e Agora- volta, Júlia. Ela vai sair e vai voltar. Enquanto isso, esses educadores, né, o Celestin Frenet... É que eu volto aqui para você... Volta um pouquinho a tela. Ele é muito importante para a gente. O Frenet. O Frenet... É. Aqui, Frenet aqui. Ele porque ele foi um pedagogo, né, muito importante. Dele nós herdamos as nossas, vamos dizer, aulas passeios, tantas coisas boas que vieram através dele. Então, as aulas passeios que nós temos hoje, as nossas visitas técnicas, a criança em contato com a natureza, tudo a gente deve a esse cara aí. Muito importante. Ele... Estudando também, ô Marinéia. Oi. As trocas, né, de um local para outro, as correspondências interescolares. Fala, Beatriz. Oi, Júlia. A Júlia que chamou. Já conseguiu voltar? Júlia. Deixa eu ver.
Ela está aqui. Júlia? Pode voltar para a tela dela, de repente é isso. Ela voltou, Marinéia? Ela estava aqui. Caiu de novo. Deve estar retornando. Eu ia falar que a gente estudando, Marinéia, a gente viu também que, assim, apesar de todo esse movimento, a escola tradicional ainda ela foi tão marcante que até hoje a gente tem resquícios Dela, com certeza. desse modelo de educação. Por mais que a Uhum. escola nova, né, repaginou tudo, trouxe tudo aí de uma forma mais leve, mas ainda assim a gente tem os resquícios aí da tradicional. Com certeza. É isso mesmo. Porque por mais que a gente observe, você ainda encontra escolas que são totalmente tradicionalistas, né? Isso aí. Muitas. Eu acho que a gente poderia, então, deixar a Cibele, que já está aí, falar, porque... Então, deixa a Cibele falar e depois ela volta para a parte dela. Não é melhor? Eu acho, senão a gente vai perder bastante tempo. Então, aí é com você. Você que vai mexer no slide. Aí, Cibele. Então, gente, desculpa a imagem péssima do meu celular, que a câmera está quebrada. Mas, então, para concluir nosso pensamento sobre a escola nova, ela que surgiu para renovar o ensino, né, a maneira de ensinar e a maneira de aprender também. O aprendizado das crianças deixou de ser uma coisa mecânica, mecanizada e decorada. E o John Dewey e outros representantes da escola nova trouxeram várias ideias para modificar esse pensamento, para modificar esse ensino, que antes era muito tradicional. E foi a partir desse momento que a criança passou a aprender, e ela fazia isso aprendendo fazendo, praticando, experimentando e observando o conteúdo ensinado. Esse aluno aprende sempre com atividades adequadas à sua realidade e suas experiências vividas, que são levadas para a sala de aula. O aluno é motivado a descobrir, a pesquisar e a resolver problemas. E na escola nova, o aluno é muito valorizado. E o papel do professor é de auxiliar o desenvolvimento espontâneo desse aluno, de ajudar ele a melhorar. E é isso. Bem, O professor Júlia, passa a ser um conseguiu. mediador, né? É isso. Isso sim. Aí falta a parte da Júlia e da Jéssica. E a Júlia conseguiu entrar? Tá, ela aparece, mas não sei se ela está. Júlia? Júlia, Ih. você consegue ouvir a gente? Ela Agora- mandou aqui que não tá conseguindo entrar. Conseguindo. Ah, agora Então, Agora ela tá. voltando. Tá, agora eu estou conseguindo te ouvir. Então, Júlia, vai. Né? Vocês estão... Tô ouvindo. Beatriz, Oi. tá conseguindo me ouvir agora? Te tá ouvindo, pode falar. Tá, então tá, vou começar. Então, eu vou falar um pouco das ilusões da escola nova. A escola nova, ela acreditava na democracia, acreditava também que todos conseguiriam um lugar de destaque a partir do seu talento e esforço. Acreditava que o desenvolvimento tecnológico e a vida democrática tinham instrumentos ideais para todos. Só que em nenhum momento a sociedade foi colocada em questão para que pudesse ser feita uma análise. Contraditoriamente, o ideário da escola contribuiu meio que para uma elitização no ensino.
porque ela realçava muito a importância de novas aparelhagens, de professores altamente qualificados, só que a partir disso colocou meio que sem querer, eu acho, né? Começou a colocar a pública em uma posição muito inferior, já que a escola pública não conseguiria inserir essa nova didática, né? Até hoje, elas não têm tantas inovações como uma escola particular. Enfim, desigualdade. Conseguiu? Será que ela saiu? Eu acho que parou. Aí deve ter parado a internet dela. Uhum. Ela tá aqui, mas a gente não tá ouvindo. É. Ah, ela caiu mesmo. Vai voltar de novo. É. Júlia? Ela tá aqui. Só não sei, acho que ela não tá Alguém ouvindo. me ouviu? Oi, agora a gente te escutou. Agora já Pode continuar. escutou. Agora pode continuar, Júlia. Tá. Aí, alguns ideais da escola, alguns ideais da escola nova tiveram assimilação inadequada. Por exemplo, a crítica ao autoritarismo que tinha na escola tradicional. Isso acabou resultando na falta de disciplina. Uhum. Isso é verdade. A Júlia saiu de novo, né? É porque eu não tô vendo, não. A internet dela deve estar muito ruim. Vamos ver se ela retorna. É porque aqui tá ventando muito, professor. É, quando venta, parece que a internet cai, né, gente? Aqui também tá ventando. A minha internet, ela quase nunca cai. Aí hoje tá ventando tanto que de tarde ela parou. Quase tive um treco logo hoje. Só que aí ela voltou. A Júlia mandou que caiu de novo. Eu botei pra ela que a gente tá esperando ela, pra ela tentar. Entrar para fechar, né? É. A Jéssica e a Vanessa pediram para agradecer, professora, e para justificar que se amanhã elas não entrarem na aula, é pelo mesmo motivo, porque só vai entrar se conseguir arrumar lá. É o amador, né?
Será que ela vai conseguir? Esses são os entraves da aula online, né? Você quer ir adiantando? Se ela conseguir, no final ela conclui o dela? Porque senão também vai travar os outros grupos, né? Só tem mais um grupo. Ah, é Que só mais um? eram três, mas a Vitória falou que o grupo trocou a data. Pelo que eu entendi, foi isso, né? Confundindo, professor. Bom, vamos esperar, já são 19h56, que aí cada grupo a gente tinha combinado de dar 20 a 30 minutos, não foi? Foi. Então, vamos ver, se ela não entrar até... Pode sair aqui então, professora? Pode. Aí ela, até na próxima aula, ela pode, no final, se ela entrar de novo, a gente coloca de novo para ela. Pode ser? Sim. Porque, na verdade, a gente tinha feito uma ordem, né? Aí o da Cibele já era a conclusão. Eu vi. Uhum. Porque deu esse problema todo das pessoas não poderem estar, né? O próximo grupo, então, vai ser da Carol. Cadê Carol? Caroline Souza. Cadê É o nosso, né? você, Caroline Souza? Caroline, Aqui. você vai também, tem algum PowerPoint, algum slide para passar? Até tem sim. Tá no computador da Flávia, né, Flávia? Eu enviei para a Bia agora para ela poder compartilhar, por favor. Ah, a Bia vai compartilhar? Então, só que aí, Flaviane, meu computador, igual eu botei para você, ele só abre o arquivo salvo em 97/2003. Você precisa salvar aí rapidinho para mandar, então, para poder abrir. Porque esse PowerPoint novo, meu computador não tem compatibilidade. Peraí, deixa eu ver como que é isso, então. Um momentinho, então. Lá embaixo, quando você vai salvar, te dá a opção de salvar 97/2003. Sim, acabei de modificar aqui. Isso. Aí você salva e me manda que aí... Mando por e-mail mesmo ou Pode pelo ser no WhatsApp. Tá, vou te enviar. Vê se foi. Eu acho que veio da mesma forma. Caramba. Acabei de... Tenta passar aqui no meu, Flávio, para ver se vai abrir. Tá, um momento. Pelo WhatsApp mesmo? Porque o meu também é desse novo também, mas vamos tentar para ver se vai abrir. Tá. O meu, o Windows dele é mais antigo. Aí, igual o DocX não abre no meu computador, esse PowerPoint novo não abre. Vou tentar aqui. Enviei. Tá. Vou minimizar aqui rapidinho para me ver.
Grupo número 2 se preparando. Seguiu, Carol? Tá carregando aqui. Bom. Baixou. Achou? Baixou o vídeo, Então baixou. tá ótimo. Vamos ver se você consegue compartilhar a tela. Aí eu tenho que compartilhar, né? Isso. Primeiro eu vou compartilhar? Vai compartilhar. Tá. Aí você vai ter que dar um cliquezinho nele para ele poder abrir. Clica nele e põe abrir a tela, né? No meu computador é um botãozinho verde que fica lá embaixo da tela para compartilhar, você aperta. O seu é em inglês também, Carol? Não, o meu tá em português. Eu até fui no compartilhar a tela, só que eu tô procurando ele agora, que Ah, tá. sumiu daqui da tela. Eu Ele botei na tinha área que de trabalho. ele tinha que ficar embaixo, já aberto. É o certo. Ah, sim, entendi. Deixa eu Você já tem que deixá-lo aberto. tentar de novo aqui. Deixa ele aberto e depois compartilha. Sai do compartilhamento, faz isso. Hoje a gente está aprendendo, gente, porque todo mundo tem que aprender. É o primeiro trabalho, Marinéia, assim. É mesmo? Do Ângelo a gente está na montagem, a gente ainda não apresentou. Então, sair na frente. Falar com ele, passei na frente, Ângelo. Mas é bom porque aí já vai ainda passou na frente. Todo mundo vai aprendendo, né? A gente vai pegando as manhas, né? É, com certeza. Agora foi. Ah, que Agora bom. vamos começar. Já compartilhou? Compartilho e abre. Isso.
Estão vendo? Aham. Estamos vendo. Agora, como é que abre ele aqui para ficar todo abertinho aí? F5, geralmente. F5. Lá no alto, F5. Prontinho. Todo mundo estão vendo? Mas ele não abriu todo, não. Mas Não dá para abriu ver. tudo. Tem um negocinho aí Ó, embaixo, tipo um cálice. Se você apertar ali também, ó. se vocês precisarem também, a Rafa ajudou a gente aqui e salvou o de vocês no modelo do meu computador. Se precisar também, eu posso abrir para vocês, se for o caso. Ah, sim. Eu não tô achando, não, esse cálice, não. Aperta habilitar edição em cima. Esse aqui em cima, ó, não é de passar, não, ó. Lá em cima. Na bordinha que eu tô vendo tem o seu nome, é o negócio de pesquisar. Tá no canto, ó. Tem ali em cima a apresentação. Aqui, ó, onde Onde, tá. gente? É tipo Lá em um cima, cálice. Carol. Lá na barra vermelha, lá em cima, tem seu nome, aí tem a lunetazinha de pesquisa, aí modo de exibição, É Anísio porque aqui na minha Teixeira. tá diferente. A barra vermelha aqui é interromper compartilhamento. Mas eu acho que se você não habilitar a edição, você não consegue aumentar a Se tela. botar aqui, ó, apresentação de slide, que tem escrito aí na sua tela. Peraí. Habilitar a edição. Essa barrinha amarelinha que tá aí. Aí você aperta em cima, habilitar a edição. Aí lá embaixo, perto do zoom, onde você aumenta a tela, tá vendo? Tem tipo um cálice. Aí se você apertar ali, a tela aumenta. Fica cheia. É isso aqui não, né? Eu não tô vendo seu. Gente, que coisa difícil. Você Eu quer mando que eu compartilhe para também. vocês? Pode É ser. melhor. É melhor Então, você tira o seu compartilhar aqui. compartilhamento aí, que aí eu faço por aqui. Interromper o compartilhamento. Isso. Saiu? Saiu. Saiu. Vamos lá, Bia. Ah, agora sim. Beleza. Foi? Agora foi. Pode começar? Pode. Pode passar, Carol? Pode. Nós vamos falar sobre Anísio Teixeira. Antes de falar um pouquinho sobre as mudanças que ele trouxe para a educação no Brasil, as modificações, as transformações que ele fez, eu vou estar falando um pouquinho sobre a biografia dele. Anísio Teixeira, ele foi um escritor, teórico, jurista, educador brasileiro e foi uma referência na história da educação. Como eu havia falado, ele trouxe muitas mudanças e contribuições aqui para a nossa educação no Brasil, que vai ser falado aqui durante o decorrer do trabalho. Ele nasceu em Caetité, na Bahia, no dia 12 de julho de 1900. Anísio, ele pertencia a uma família ilustre, uma família que tinha um certo padrão, considerada elite na época. Ele era filho de fazendeiro, seu pai era médico, e almejava para Anísio uma carreira política, embora Anísio não seguiu por esse caminho a qual o pai idealizou para ele. Ele iniciou seus estudos em colégio jesuíta, no colégio São Luís Gonzaga, na mesma cidade em que ele nasceu. E em seguida ele continuou o ensino fundamental, o ensino básico,
no Colégio Antônio Vieira, em Salvador. Pode Anísio, passar, Carol? Pode sim. Esqueci de falar que pode passar. E conforme ele estudou nesse colégio de jesuíta, ele se interessou muito e desejou entrar para a Companhia de Jesus, mas não foi à frente porque o seu pai impediu. E enviou Anísio para que ele pudesse ir para o Rio estudar Direito. E lá ele estudou, no Rio de Janeiro, ele iniciou seu curso de Direito e se formou. E logo depois ele recebeu o convite do governador para ele assumir a direção da instrução pública, de inspetor-geral do ensino da Bahia. Podemos dizer que hoje é o cargo semelhante a como se fosse o secretário da Educação, né? Secretário da Educação Geral. E logo depois ele iniciou, assim, a sua paixão pela educação e o desejo de transformação, onde era necessário ele sentiu o desejo de conhecer mais sobre a educação, onde ele pudesse fazer a diferença na situação em que a educação se encontrava naquela época, em questão a qual ainda não era muito valorizada. E com esse desejo que ele começou em si o trajeto dele pela linha assim, da pedagogia, do ensino, de querer transformação. Pode passar. E agora a Cíntia vai continuar falando um pouquinho da biografia dele. Aí vocês só vão me sinalizando quando for para passar, porque eu não sei o tempo de vocês, tá? Tá bom. Agora nós vamos falar sobre a parte que ele aceita, entra para a educação, né? Anísio Teixeira, ele resolveu assumir a educação. E num período onde a educação não tinha esse reconhecimento todo, né? A educação não tinha esse foco igual a gente tem agora. Então, ele resolveu, assim, viajar para a Europa para tentar observar como era o estudo lá, para trazer novas coisas para a educação do Brasil, né? Aí viajou para a Europa, foi para a Bélgica, para a França, para um monte de lugar, buscando ideias de como modificar essa educação. Na volta dele para o Brasil, ele propôs assim, uma reforma enorme no ensino, na qual a concepção era oferecer uma educação integral. Eu não sei se vocês lembram, porque isso é da minha época, do CIEP integral. Aqui no Rio de Janeiro era o CIEP. Era o dia inteiro. E desse CIEP tinha o tratamento da criança da saúde, da higiene bucal, era alimentação, nutricionista, e a criança ficava ali o dia inteiro. Para ele, uma escola assim, que seja de alto porte tinha que ser integral. E para todos, entendeu? Não tinha que ter classe social, alguma coisa assim parecida. E nesse meio tempo aí que ele se apegou à educação, ele viajou para os Estados Unidos para estudar, né? Onde ele conheceu o professor John, que foi um dos líderes, como que eu vou dizer? Um dos exemplos para ele de pensamentos, de ideias para modificação da educação. Ele foi professor dele, do Anísio, e onde o Anísio lá nos Estados Unidos ele se tornou mestre. Voltando para o Brasil, ele decidiu largar o emprego que ele tinha de inspetor da educação da Bahia, e assim assumindo o cargo de professor para lecionar filosofia e história da educação. E um dos pontos também principais que o Anísio queria era investir na formação de professores. Foi onde começou essa forte influência, né? Tanto dos pensamentos dele, quanto desse professor que ele teve. Depois disso, ele achou que tinha que trabalhar muito mais, tinha que ter muita mudança no Brasil, na educação do Brasil, em questão do ensino. E, principalmente, batia a tecla que o ensino tinha que ser integral e para todos. Agora é o próximo aí. Então, eu vou falar um pouco da trajetória. Foi um pouco citado já pela Carol, automaticamente, e pela Cíntia. E como foi dito, o Anísio começou desde que se formou em Direito, em 1922, no Rio. E logo depois disso ele retornou para a Bahia, que foi onde ele nasceu também, como as meninas falaram, e ele foi nomeado
a inspetor-geral de ensino, e logo após ele viajou também, como foi citado, para a Europa, para aprender algumas formas de ensino. No ano de 1927, Anísio viajou, como a Cíntia disse, para os Estados Unidos para buscar o ensinamento com John Dewey, como as meninas dos outros seminários também citou, que foi um pedagogo e um filósofo. Esse John foi um influenciador, foi uma inspiração para Anísio, e nisso Anísio voltou para o Brasil, se assumiu como filósofo e como historiador numa escola em Salvador. Depois ele se mudou novamente para o Rio, trabalhou como funcionário do Ministério da Educação e Saúde Pública e também, depois, logo após, ele foi um diretor-geral da Educação em Distrito Federal. Ele participou do movimento da Escola Nova e, com isso, criou vários centros em vários estados do Brasil para valorizar os trabalhos educacionais. A Valéria também vai estar complementando também um pouco da trajetória dele. Como a Fabiane falou, eu vou dar continuidade à trajetória. Em 1935, criou a Universidade do Distrito Federal no Rio de Janeiro. Anísio Teixeira assumiu o cargo de conselheiro-geral da Unesco em 1946. Anísio Teixeira foi o pioneiro na implantação de escolas públicas, de todos os níveis, que refletiam seu objetivo de oferecer educação gratuita para todos. Quanto à disciplina, Anísio afirmava que o homem educado é aquele que sabe ir e vir com clareza, querer com firmeza e agir com tenacidade. Ou seja, numa escola democrática, deve-se trabalhar com liberdade, procurando desenvolver a confiança mútua do professor e do aluno. Para o pensador, não se aprendem apenas ideias ou fatos, mas também atitudes, ideias e senso crítico, desde que a escola disponha de condições para exercitá-los. As novas responsabilidades da escola eram educar em vez de instruir, formar homens livres em vez de homens dóceis, preparar para um futuro incerto em vez de transmitir um passado claro. Acho que agora é a parte da Vanessa, né? Eu vou falar agora. Eu continuo nesse da Escola Nova ou passo? Pode passar, Bia. Esse eu passo? Passa. Acabou. Bia, você volta, por favor, para aquela parte da Escola Nova, 3 slides antes. Volto. Por favor. Isso. É na Escola Nova que você quer? Isso, aí. Aí, tá. Bom, o Anísio Teixeira, ele teve grande importância, né, para esse movimento Escola Nova aqui no Brasil. Ele passou um tempo fora do país estudando e aprendeu muita coisa que ele achou que seria de grande importância implantar aqui no nosso país para que melhorasse a qualidade de ensino. Então, ele fez o projeto, ele participou, né, junto com outros educadores, filósofos e pedagogos. A partir mais ou menos de 1925, eles começaram a criar o projeto e foi realizado em 1932. Esse movimento Escola Nova foi colocado em prática. E, na verdade, a intenção dele era que diminuísse, né, o abismo social que havia aqui das classes. E, realmente, os pobres não tinham acesso ao ensino de qualidade, não tinham acesso ao ensino acadêmico. Então, ele veio com esse projeto para que as pessoas pudessem participar da democracia do nosso país, para que eles tivessem acesso, né, a novas oportunidades, para que tivessem uma grande melhoria nessa qualidade de vida também. Então, eu vou falar aqui algumas das principais ideias de Anísio Teixeira com essa implementação do projeto Movimento Escola Nova. Ele teve grande influência, né, na Escola Nova americana, influência do John Dewey,
E o projeto dele era que o aluno deveria ser visto como um ser inteligente, que ele deveria ter as suas próprias escolhas, ele teria que alcançar o conteúdo de maneira autônoma, por conta própria, né? Que o aluno deveria saber julgar as coisas e mantendo a sua individualidade, com consciência e autoconhecimento, e também conhecer o mundo que o cerca. Que o aluno deveria compreender e expor as suas ideias também, não só o professor falar, que o aluno poderia tirar as suas próprias conclusões. E deixar de lado a memorização daquele conteúdo pré-programado já. Que o aluno poderia aprender a ressignificar o modo de agir e assumir habilidades específicas, que deveria saber aplicar o que ele aprendeu na escola na sua vida cotidiana, do dia a dia. E que as escolas de tempo integral, elas foram criadas por influência dos ideais e que trariam grandes benefícios para a educação do país, onde os alunos receberiam uma alimentação adequada, um acompanhamento, como já foi citado aí pela colega Cíntia, né, dos CIEPs, que também veio com esse pensamento, né, de suprir a necessidade dos alunos nesse quesito, visando, né, que muitas pessoas têm dificuldade familiar. Então, o colégio ajudaria muito nessa parte. E a escola deveria instruir e formar os cidadãos livres, pensamento livre, para eles poderem fazer o que quiser do futuro deles, não aquilo pré-programado pela família ou pela sociedade em geral. O professor não deve passar aos alunos conteúdos prontos, mas fazer com que o aluno tenha curiosidade e possa procurar, né, os próprios resultados. Que a escola deve preparar para um futuro incerto, para que ele possa aprender com as circunstâncias. E a escola é quem liberta a sociedade, fazendo com que se desenvolva e vá melhorando. Bom, Anísio Teixeira foi um grande educador que lutou por esse movimento Escola Nova, por um ensino público gratuito, influenciando de forma o ensino desde aquela época. Tudo que ele conseguiu mudar, implementar, ajudar, é usado até os dias atuais, né, da forma didática. Então a gente vê isso até os dias de hoje. Muita coisa que é o pensamento dele que implementou lá atrás é usado até os dias de hoje nas nossas aulas. Agora vai passar o vídeo, meninas? Isso, eu passei o vídeo para a Bia. É agora o vídeo? Isso, por favor. Tá, só um pouquinho. Marinéia, nós escolhemos um vídeo para poder estar passando agora no final da apresentação, tá? Uhum. Quem está falando? Flaviane. Flaviane. Disciplina ou atividade livre. Aprendizado por livros e professores ou aprendizado por espectadores. Disciplina ou atividade livre. Aprendizado por livros e professores ou aprendizado por experiência. Enfoque no futuro ou aproveitamento das oportunidades do presente. Fins e conhecimentos estáticos. Tá baixinho, né? Mudança. Escola tradicional ou escola nova? O meu aqui tá o volume todo. Surgida na virada, século XIX. Tá baixo. Ele tá agarrando de vocês também. Bases filosóficas que reformularam a ideia do que é educação e modo de ensinar. Ele afirmou que o ensino deve dar-se pela ação, pois o aprender fazendo é um modo de reconstruir a experiência concreta, ativa e produtiva de cada indivíduo. A criança que toma a iniciativa na escola será, na visão do filme, o cidadão que participa,
porque um cidadão participante é o fundamento da vida democrática. Segundo Tilton, só pensamos quando colocados diante de um problema, e o ato de pensar obedece a uma escala de 5 estágios. Uma necessidade sentida, análise da dificuldade, alternativas de solução do problema, a experimentação de várias soluções, a ação final de maneira científica. Uma pedagogia compromissada com esses estágios adota como ponto de partida o interesse do aluno e do grupo ao qual pertence. A simples bolinha que escapa das mãos, vários porquês podem surgir. O que faz a bolinha cair ao chão? Por que ela rola? O mundo é redondo e gira. Estados Unidos, a filosofia da educação John Dewey chegou à Europa. Profundamente transformada pela Primeira Guerra Mundial e também ao Brasil. Em 1902, foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, escrito pelo educador Fernando de Azevedo e assinado por vários intelectuais da época. A educação nova se propõe a servir aos interesses do indivíduo e se funda sobre o princípio da vinculação da escola como meio social. Tem ideal profundamente humano, de solidariedade, de serviço social e cooperação. O educador baiano Anísio Teixeira também assinou o Manifesto da Educação Nova e aplicou essas ideias na reforma do sistema de ensino público da Bahia e do Rio de Janeiro. O movimento da Escola Nova renovou os métodos pedagógicos para propor um processo de ensino e aprendizagem mais baseado na atividade do aluno do que no discurso do professor. Essa mudança de forma alterou o papel do professor e dos alunos, o que influenciou a relação entre escola e sociedade. Até os anos de 1960, as ideias da educação nova dominaram o pensamento sobre a educação no Brasil. Os anos seguintes marcaram o declínio do movimento por causa da crítica à escola como mantenedora do status quo. Na década de 1970, a ditadura militar impôs um outro modelo à educação brasileira, mais tecnicista, mas ainda hoje, quase 100 anos depois de seu acontecimento, o rastro da escola nova está na prática e no pensamento de nossos educadores. Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública. Tava baixinho, mas aqui no meu também tava baixinho. Já tinha aumentado tudo, não dava para mexer mais. Tá bom. Tá? Bia, muito obrigada pela sua ajuda. Muito obrigada, Nada. Rafa, também. É isso Quando aí. precisar. As meninas são solidárias. Eu já vi que a Rafa já postou ali no bate-papo. Se quem precisar de ajuda, é só falar que ela ajuda. Né, Rafa? É isso, Rafael? Se precisar que passe para a Bia passar ali no computador dela, eu transformo aqui no modelo que o computador dela aceita e mando para ela. Obrigada aí pela ajuda. É difícil, gente, olha, nesse momento é porque é a primeira apresentação de trabalho de vocês, a gente vai aprendendo porque a gente tem que colocar a tela, compartilhar a tela, às vezes vai ter problema sim, problema de um computador, como aconteceu hoje, de não conseguir, né? Porque é diferente, porque um é mais novo, o outro é mais antigo, mas a gente vai conseguindo aos pouquinhos. Então tá correndo tudo dentro da normalidade. Nada que não poderia ter acontecido se nós estivéssemos presencialmente, porque isso acontece também, né? Você vai colocar lá, daqui a pouco o computador não aceita, não abre. Então, isso tudo ocorre. Será que a Júlia retornou?
Porque se ela retornou, ela pode terminar. Vamos ver. Ela tinha colocado aqui no nosso grupo aqui que ela não estava conseguindo mesmo, que estava ficando preto, ela estava tentando entrar e não estava conseguindo. Ela pode terminar na semana que vem, junto com as outras meninas, né? Ela falou que lá tá ventando muito e deve ser por isso que ela botou. Isso. Mas o que que acontece? Vocês sentiram muita dificuldade para fazer o trabalho? Vamos lá, os dois grupos. Vamos falar para o grupo da Bia aí. Sentiram dificuldade? Assim, não foi nem questão de dificuldade, o negócio é a comunicação. A gente queria treinar uma apresentação antes, para ver tempo, tudo direitinho, mas aí um não pode, outro um horário não pode, então essa... É a dificuldade mesmo. O de estar longe, de você não poder conversar, trocar, e ter que ser tudo online, entendeu? Mas... e um trabalha, o outro está no momento do trabalho, não pode. Isso é uma dificuldade, sim. Principalmente quando a gente tem que ficar trocando através de WhatsApp, através de e-mail, né? Até na forma de fazer o próprio slide, se cada um tem uma parte, aí fica difícil. Quem faz o slide geralmente fica com um trabalho mais pesado. Quem fez o slide do seu, Bia? Seu grupo? A Rafa. O slide está bem sugestivo. Hein, Rafa? Você é boa em informática. Eu falei para as meninas, porque eu fiz um curso de administração, eu fiquei quase 3 meses, né, fazendo slide de apresentação. Aí o professor deu dicas de como fazer. Aí eu falei com as meninas que eu estava super tranquila para apresentar. Na hora eu fiquei super nervosa. Mas você pegou uma parte boa, falar as características. Muito legal. Mas os slides estão muito bem feitos. Estão bonitinhos, bem arrumadinho. Obrigada. Você fez um bom curso, hein? Esse curso foi bom. Se preparou, porque agora você está preparada para apresentar os trabalhos em forma de PowerPoint. Ficou muito bem organizadinho. Está muito bem organizado. E o outro grupo, de Caroline? Quem que fez o slide? Foi a Flaviane. Sobrou para quem? Porque também é difícil, né? A Flaviane trabalha também, né? Flaviane às vezes está chegando no trabalho. Foi complicado? Porque assim, eu não tenho muita intimidade no PowerPoint. E assim, né, tivemos que nos organizar para poder montar esse slide. E a parte difícil foi em questão de horários, né? Horários diferentes de cada uma. Quando eu estava disponível, a outra estava ocupada. E quando a outra estava ocupada, aí não estava dando. Mas no final saiu, eu acho né? que deu certo. Deu certo. É isso que é importante. Se deu certo, está valendo a pena, né? E agora, a única pena assim, a coisa mais chata é a questão da internet, né? Porque a internet, nesse momento, por exemplo, aqui em Vassouras está ventando bastante. As meninas que o transformador também queimou, o transformador acabou, né? Como é que poderiam estar aqui? Professora, a senhora conhece lá onde elas moram? Não. Eu conheço porque eu sou moradora de Ferreiras, agora que eu moro em Vassouras, mas eu morava num distrito. Então, onde elas moram é metade do caminho para ir até onde eu morava. E assim, é bem distante, é bem difícil mesmo, não é mole não. Agora que lá em Ferreiras a gente tem internet, porque antes nem tinha. Então, é zona rural? Bem rural. Bem rural. A internet tem internet, mas não é uma internet de boa qualidade, uma internet bem precária. Eu tenho uma aluna do 3º período também que ela falou que para ela fica difícil, porque é rádio. Então, a internet é por rádio. Então, se torna cada vez mais difícil para ela. Ela, professora, às vezes funciona, às vezes não funciona.
E tem determinadas, tem até uma professora do próprio curso que disse que às vezes ela tem que ir no alto do morro para poder falar na internet. Tem um morro no local que ela mora, ela disse que só lá que ela consegue. Ainda tem esses problemas, né? Porque as meninas... Eu sei porque a minha mãe ainda mora lá. Então, quando a gente vai para casa dela, a gente até tem internet assim para mandar uma mensagem, uma coisa ou outra. Agora, se começou a colocar para ver vídeo, alguma coisa assim, não vai. Não vai, já fica mais difícil, né? E outra coisa, eu estava observando, vocês acharam difícil achar o material para o trabalho? Tem muita coisa na internet, né? Então, o nosso eu não achei muito porque eu tinha muito material, né? Que eu tenho um acervo aqui. Aí, desse negócio de área de educação, eu tenho um livro que fala de educadores, até mesmo porque uma das escolas que eu trabalho, a gente faz aula de estudo. Então, sempre tem um tema que a gente precisa se aprofundar para apresentar para os outros colegas. Então, a gente sempre tem que estar tendo material renovado, tendo as coisas para poder apresentar, entendeu? Ah, que bacana. É escola particular? É, particular. Vocês têm um momento de discussão de temas, se colocam os temas, Isso. e por exemplo, cada professor vai discutir o tema num dia? Por exemplo, igual saiu a BNCC, né? Aí, ao invés de a gente sentar e estudar, foi dividido. Cada professor de cada segmento, de cada área pegou, né? Por exemplo, que legal. vai falar sobre as mudanças de ciências. Aí você vai ter que estudar todo o currículo de ciências para poder explicar. Aí é assim que a gente faz. Aí fazem noites de estudos. Ah, que bacana. Mas era só à noite que fazia isso? Porque geralmente é depois do serviço, né? Depois do horário. Ainda continua existindo? Oi? Ainda continua tendo, não, né? Online, não. Então, até ano passado teve, normal. Só que aí esse ano, logo que a gente começou, tivemos que parar, né? Por causa da pandemia, né? E aí, desses estudos, sai um curso itinerante, que aí cada grupo que apresentou, apresenta para outras escolas, para escolas públicas, anuncia, né? Faz anúncio, e aí as meninas vão, cada grupo vai lá apresentar, né? O que estudou e apresentou. E o grupo da Carol? O grupo aí da Carolina, da Flaviane, quais as dificuldades que sentiram? Achou fácil conseguir material? Porque vocês falaram bastante dele, da vida dele, né? Ele tem uma carreira muito pródiga, né? Eu tive todo material, não achei difícil, não. A dificuldade mesmo é mais em questão até do que a Bia falou, né? Do encontro. Que a gente planejou fazer uma reunião pelo Zoom para poder discutir o tema. E quem sabia mexer no Zoom? Gente, quando for assim, se vocês precisarem, eu sei criar a reunião. Vocês podem me pedir que eu crie e envio para vocês. Tá? Olha que maravilha. Obrigada, Bia. Ela cria e manda para o grupo. É muito bom. Vocês podem fazer a reunião pelo Zoom. Fica muito legal. Para se reunir, aí dá para todo mundo falar, todo mundo discutir sobre o tema. Verdade. Isso aí, pelo Zoom, acho que é bem mais dinâmico, né, a reunião. A gente teve essa dificuldade muito grande mesmo, de conseguir se reunir, sabe? É como a Flaviane, que eu chamo ela de Flavinha, estava falando, né, que porque uma trabalha, a outra não pode. Foi difícil mesmo a gente conseguir marcar um tempo para a gente trocar ideias, que foi bem complicado. Quem está falando? Josi? Josi. Aí é complicado, né? Porque cada um tem o seu trabalho, os seus afazeres. Aí coincidir o horário realmente se torna difícil, mas não impossível. A gente tem que sempre, né? Igual hoje, as meninas, a Cíntia teve um imprevisto, mas graças a Deus ela conseguiu vir, participou bem do trabalho, né, Cíntia? E correu tudo bem. Mas ela me avisou com antecedência, olha, professora, se eu não estiver bem, mas graças a Deus correu tudo bem.
Mas outra coisa, o que vocês acharam sobre a questão, por exemplo, o grupo da Beatriz trouxe vários educadores. Eu gostei, porque vocês fizeram uma pincelada, né, na questão dos educadores da Escola Nova pelo mundo, né, até chegar ao Brasil. Você vê que tem pessoas, educadores que nem vocês sonhavam conhecer. É mais fácil lembrar de John Dewey, né? William Gilbert, né? Porque a questão dos projetos e outros novos, Freinet, que vocês também falaram. Tiveram muitos outros que às vezes nem sonhavam conhecer. Por isso que eu achei interessante quando eu tive essa ideia da gente falar um pouco sobre esses educadores até chegar ao Brasil. Aí vocês trouxe Maria Montessori, que a gente já falou um pouquinho sobre ela, trouxe outros que também a gente não tem conhecimento, né? E, embora seja uma pincelada, mas trouxe nomes, trouxe referências da Escola Nova, né, até chegar ao Brasil. É uma pena que não vai dar para que a gente possa estudar todos eles, porque tem vários outros brasileiros notáveis, né? Isso é importante. Eu acho que pelo menos a gente tem conhecimento, né? Oi, fala. Quando eu estava pesquisando, uma coisa que eu achei muito curiosa, que a maioria dos representantes americanos, eles faziam medicina. Ah, sim. E praticamente nenhum se especializou em pedagogia. Até os brasileiros que estão nessa lista de representantes, aqueles 3 que estavam ali no trabalho, eles faziam direito. Exato, direito. E se especializaram em pedagogia. E você pode ver Maria Montessori, médica. Então, por quê? Porque nessa época, eu vou explicar uma coisa para vocês. Porque nessa época morriam muitas crianças e morriam por falta de higiene. Então, esse movimento tem por trás também um movimento higienista. Que era esse movimento? Era um movimento de médicos que começaram a ver que o povo precisava ser educado. O povo educado aí acabaria com essa questão da falta de higiene nas moradias e tudo mais. E por isso que tem tantos médicos. Por isso que você vai ver. Então, aí eles começaram a pensar, surgindo a psicologia, que a criança tinha fases, aí que surgiu esse movimento enorme. Exatamente. E vem dos Estados Unidos, principalmente, depois passou por toda a Europa, mas muito importante mesmo. Mas essa questão higienista foi muito forte nessa época. E por isso que tem tantos médicos. Entendi agora. Entendeu? A Maria Montessori, professora, porque morriam muitas crianças, morriam, mas era falta de higiene mesmo. E teve uma época até que tinha as escravas que amamentavam as crianças, então não tinha aquela asepsia, aquela higiene. Aí, nesse caso aí, morriam as crianças. Aí houve uma preservação, tentando preservar principalmente as crianças nesse movimento. Aí começou a pensar na criança como um ser biológico, que é formado de fases. Tudo isso ocorreu. Foi nesse momento. Agora, é importante porque, como a própria Beatriz colocou, nos faz lembrar que ela disse que durante todo o trabalho que ela estava fazendo da Escola Nova, uma escola que veio para aprender fazendo, né? Porque até então a criança só memorizava, e a gente ainda, nos dias de hoje, ainda vê resquícios, né, de uma educação tão tradicionalista. Isso ainda existe, e bem apurada ainda, né? Então, por mais mudanças que ocorram, a gente ainda vai ver o tradicionalismo imperando. Concordam com isso?
Algumas escolas, elas levam assim... Ô, Marinéia, até a muito forma, né, guerreiras. de sentar da cadeira de um atrás do Olha, outro, enfileiradinho, isso sim, é sim. Isso é, todinho tradicional. totalmente tradicional. Totalmente. Isso é a fila. Quer ver uma coisa? Fazer Fila. fila. O brasileiro tem mania de quê? De fila. Tudo é fila. E às vezes a pessoa chega, não tem nem fila, mas já começa a formar uma fila. Do nada. Não é verdade? É assim. Então, tem mania de fila também. Então, são coisas que foram ficando e acabaram enraizando. A gente tem essas coisas até hoje, com certeza. E isso é uma das coisas. O ensino hoje ele é muito verbalista ainda, né? Tem muita coisa voltada para verbalização, mas a gente pode ver que os grupos estavam, na hora que os grupos estavam falando, que embora a educação tenha se modificado, mas houve assim uma espécie de crítica, não sei se foi a Júlia, uma crítica, né? Porque começou-se a se pensar mais no ensino com mais tecnologia, com mais tudo, com muitas mudanças. Então, houve uma separação que, na realidade, sempre existiu, né? A escola que é para um e a escola que é para outros. E isso existe até hoje, parte da gente. Júlia. Né? A parte da Júlia. Então, o que acontece? Isso existe até hoje, não é verdade? Quem trabalha na escola pública sabe como que é. E aquele que trabalha, que ao mesmo tempo que trabalha na escola pública e trabalha na escola particular, vê a diferença ali, ó. Eu tive, Marinéia, vendo o vídeo passando, né? Um exemplo do meu aluno. Estava fazendo uma atividade com eles num lugar que a gente fala que é o pátio de cimento, que é um cimentado cheio de desenhos no chão. Aí fazendo atividade com giz de quadro. Uhum. E aí, lá na nossa escola tem uma rampa. Ele saiu de onde a gente estava e foi para essa rampa. Aí na rampa ele colocou o giz assim, e o giz começou a descer, rolando. Aí ele virou para a gente e falou assim: você sabe por que esse giz está rodando? Falei, por quê? Porque ele é esférico. Então, tipo, ele, na cabeça dele, ele viu que se ele colocasse ali, ele ia rolar. E o motivo dele rolar é porque ele era esférico. Eu achei aquilo o máximo, porque não tinha nada a ver com a nossa atividade. Ele raciocinou bem. Tem até um vídeo, quando eu tiver a oportunidade, vou mostrar para vocês, que eu gravei. Aí a turma toda veio e queria fazer também, participar dali, saiu da atividade que não tinha nada a ver para o raciocínio que ele teve e dali seguiu a minha aula. Poxa, bacana, né? Aham. Mas é diferente. Mas ele é o quê? É de escola particular? Não, eu trabalho em escola particular, trabalho em escola particular. Poxa, agora você vê, né? Como que ele raciocinou isso? Chegou a essa conclusão que iria rodar. Poxa, bacana. Bem, gente, agora, na aula que vem, a gente vai ter 3 trabalhos. A Júlia vai finalizar, não é isso? Eu tenho que anotar aqui para eu não esquecer. A Júlia e a Jéssica. E a Jéssica e a Roberta vão finalizar, quer dizer, para poder finalizar o trabalho da escola nova. E aqui a Vanessa vai apresentar a parte dela no grupo da Caroline, não é isso? Isso. Aí todos apresentaram do seu grupo, né, Carol? Estou vendo aqui. Aí a Josiele falou também, Josiele? Falei do movimento Escola Nova. Escola Nova. Isso, da contribuição do Anísio Teixeira. Lembrei. Isso. Então, vai ficar somente do seu grupo a Vanessa, que teve o problema no transformador, não é isso? Ela e a Jéssica Roberta, que moram no mesmo lugar. Então, nós teremos o grupo da Tamires, da Vitória, no próximo.
e mais os outros grupos. Gente, ninguém que se esqueça de que o trabalho é para a semana que vem, né? Aí a gente vai ter ainda na semana que vem. Deixa eu ver aqui. Caderninho de anotações. Todo mundo tem, né? A gente vamos ter o grupo. Procurando aqui. Darcy Ribeiro, né? E Paulo Freire, é isso? Isso. Né? E mais o que não foi apresentado hoje, que é o Demerval Saviani. Tá bom? E as meninas que vão complementar. Aí vamos ver aí, gente, quem tiver algum problema, aí já vai articulando com a Rafa, porque a Rafaela faz a montagem dela aí e passa para a colega, tá bom? Mais alguma coisa? Vocês gostariam de colocar alguma coisa? Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Parabéns aos grupos que apresentaram hoje, né? Eu acho que é interessante, a gente aprende mais um pouquinho, né? À medida que a gente vai trabalhando esses conteúdos, são referências, né? Até dentro da didática, o modo de como que eles contribuíram, né? Para que a gente tivesse esse ensino hoje. Então, a gente só vai complementando agora os assuntos, tá bom? Fique com Deus, boa noite. Boa noite. Professora, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada a Bia aí. Obrigada a vocês, tá? Boa noite, professora. Boa noite.